não é fácil ter-se a abertura de espírito e a coragem moral e até física para se escrever um livro como este, Por Trás das Grades. Mas parece-me que ainda é mais difícil aceitar sair do conforto da sua cidade e do seu país para vir a outro país e a outra cidade, com outro caldo cultural, expor uma tão grande e traumática fatia de vida como são os 15 anos que este livro aqui guarda. A Maud Julien correu esse risco e eu tenho de lhe agradecer com um muito obrigado por tê-lo feito. Et le but de ce livre, c'est avant tout un manuel d'évasion. Et ce qui est important, c'est pas tant mon histoire, c'est comment une petite fille de 8 ans a pu trouver des outils, des petites choses pour échapper à l'ogre. Bom, eu não sou capaz de traduzir tudo, de sintetizar, mas vou tentar. O que ela diz é que este livro, que funciona também como um manual de evasão, é um livro no qual ela tentou colocar a forma como uma pequena criança encontra caminhos de escapar ao que ela chama o ogre. Et que c'est tous ensemble, en parlant, qu'on peut s'aider entre nous et aider d'autres gens autour. C'est pour ça que ça me fait... c'est très important et ça me fait chaud au cœur que vous soyez là, parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ensemble, pas tout seul. E o que é preciso é, de facto, para se lutar contra isso, trabalharmos todos em conjunto, e a razão pela qual eu vos agradeço estarem aqui, estarem presentes, sentarem-se nesta sala, porque só juntos é que se consegue lutar contra essas formas tão insidiosas de dominação. E agora passo a palavra à Teresa Conceição para fazer a apresentação do livro. O Manel fez-me um enorme favor quando me convidou para ler este livro. Eu não preciso normalmente ser convidada. Este ainda estava só no computador quando eu o li, ainda não tinha visto nesta forma, e foi como entrar dentro de um livro de aventuras. A grande diferença é que estas aventuras não eram inventadas, foram vividas, e por isso é que são ainda mais tenebrosas. É um livro difícil e absolutamente, e que se lê avassaladoramente, porque conta a história de uma menina que viveu 15 anos prisioneira dos pais e que não poderia escapar dessa prisão, porque não se pode. Como é que se vai queixar de um pai que aparentemente não faz mal? Como é que surge esta situação horrível? E, sobretudo, para mim, a grande questão era como é que alguém tinha coragem de contar um momento que pode mudar a vida toda, não é? E isto foi aquilo que me moveu imediatamente para começar a ler o livro, e depois de começar não conseguia parar, não é? O que achei... porque nós ouvimos ultimamente nas notícias, ouvimos contar já histórias de monstros que prendem ou que raptam a própria filha, não é? No caso da história austríaca, do pai que teve uma filha presa durante 24 anos, que lhe fez 7 filhos, a história da campus austríaca também. São relatos que nos vão chegando e que nós sabemos que estas mentalidades tenebrosas que dominam e que mantêm alguém cativo existem, não é? Mas saber assim desta maneira, esta é uma versão um pouco diferente, porque aparentemente não tem essa ameaça sexual, pelo menos não diretamente a partir dos pais. A ideia deste cativeiro não era tanto ter a filha para si, mas sim forjar um ser. Eu começava, a cada página, eu estava a imaginar as diferentes situações que nós já vivemos desde a mitologia, não é? O Pigmalião, imaginei, o Pigmalião a querer forjar a sua própria criatura perfeita. Mas é diferente, porque este Pigmalião não tem, este Pigmalião, que é um ser mau, o ogre, não tem o desejo de ter essa criatura para si, quer forjá-la, quer criar um ser perfeito para salvar a humanidade. E esta pareceu-me é um ponto de partida interessante para uma ficção. Quando se é vivida por dentro, o que é isto? O que é isto? Escrever sobre isto, entrar outra vez num poço escuro
que é voltar a entrar outra vez para um sítio de onde nunca se quis estar, não é? E então, o que ela vai percebendo aos poucos, não é? Porque uma criança de 4 anos, quando se vê fechada numa cave, não é? Os pais mudaram-se e criaram este projeto. Ou seja, a educação desta filha era, de facto, um projeto e que fez mudar a vida de 3 pessoas, não é? O pai, a mãe, submissa, e esta criança, que foi sujeita a uma escultura absolutamente, não sei, deformada de pessoa. Então a minha pergunta sempre é, escrever já é difícil, não é? Então como é que alguém pode safar-se de uma situação destas, salvar-se ao ponto de voltar a ser reintegrada na sociedade e ter uma vida aparentemente normal, não é? Como é que nós nos salvamos? E então há 2 coisas que eu acho muito curiosas. Porque quando nós vimos aqui apresentar um livro, parece que é um bocadinho, estamos a estragar o prazer de quem vai ler a seguir, não é? Se contamos alguma coisa da história. Eu não queria estragar aqui nenhum prazer, mas há uma coisa que me acalmou, porque eu tive uma verdadeira aflição a ler o livro, enquanto eu não percebia como é que ela se salva espiritualmente enquanto vive lá, durante os 15 anos de cativeiro. O que é que pode salvar alguém para ficar espiritualmente são? E a Maud encontrou 3 respostas. Não sei se falo disso, acha que diz-se uma coisa destas, porque são de uma ternura enorme estas respostas. Uma das salvações, uma das estratégias involuntárias, inconscientes, foi a ligação aos animais. Esta quinta onde ela estava fechada, esta casa, tinha um cão, tinha um pônei, tinha um pato, tinha um pombo. E essa ligação aos animais é uma estratégia de salvação. E a forma como é contada, o evoluir da história, da relação de amizade com os animais, que também estão cativos, que também são prisioneiros, é uma ligação muito forte. A outra é a música. Felizmente faz parte da aprendizagem a música. E estudar música é uma forma de libertação absolutamente extraordinária pela forma como está aqui contada. Nunca tinha pensado que se pudesse aprender música desta maneira e esta sim é um dos segredos, talvez. E depois a outra, parece a mais óbvia, mas não é assim tanto, são os livros. Porque haver uma biblioteca à disposição e os livros não serem cerceados, há livros e é possível lê-los, não é? E isso eu fiquei, uau! Será que este educador não se apercebe que os livros são uma porta aberta? São 3 grandes janelas. Estas são as fórmulas para nos mantermos espiritualmente sãos. Pelo menos a personagem deste livro, que eu não consigo ligar esta criança a esta aqui. Não parecem a mesma pessoa de todo. E então são essas coisas, os livros e depois as histórias, não é? As histórias, o Conde de Monte Cristo, saber que há outras pessoas que também vivem situações de clausura e de cativeiro desta maneira. O Idiota, o Dostoiévski, que é de uma forma tão diferente, que nos podemos ligar a eles através disso. Acho fantástico. Aquilo que eu não vou contar, e que era aquilo que eu queria mais saber quando comecei a ler o livro, é, espiritualmente, safa-se, mas depois, fisicamente, como é que ela se safa desta situação. E esta é a parte que eu não conto. Não conto mesmo, é como é que ela se safa disto. Porque não se pode, não é? Não se foge dos pais quando não se tem aparentemente nada de grave que a polícia possa acreditar, mesmo que supostamente ela conseguisse escapar dos muros desta casa. Mas sim, para mim foi uma grande aventura ter lido este livro e sobretudo perceber que se pode chegar assim assim crescida e terapeuta e a cuidar dos outros, não é?
como é que conseguiu, como é que percebeu qual era o seu caminho? Comment avez-vous choisi votre chemin? Votre chemin professionnel après c'était une évidence d'être sortie de là. C'était important pour moi d'aider d'autres à en sortir. C'est ça qui pouvait donner du sens à mon histoire. Sim, acaba por ser uma coisa evidente, não é? Depois de ter passado por um período de clausura, sim. Ça n'avait pas été pour rien. Sim, é como se fosse uma missão. Sim. C'est Viktor Frankl qui explique que donner du sens. E c'est vraiment ça. Encontrar um sentido para a existência, mesmo que ela tenha tido este início tão fechado. Effectivement, dans ce livre, c'est mon histoire, mais c'est avant tout une histoire d'emprise, puisque lorsque j'ai eu 3 ans, mon père a acheté une grande maison, il a fermé les portes. Nous ne sommes quasiment plus sortis et nous recevions très peu de monde, et uniquement des personnes qui ne risquaient pas de remettre en cause le système de mon père, parce que déjà ce projet qu'il avait commencé des années avant ma naissance, avait commencé en 1936 quand ma mère n'avait que 6 ans, et il est allé chercher ma mère dans une famille du nord de la France, une famille, et il a fait un marché avec eux. Il s'occuperait d'elle, elle ne manquerait jamais de rien, elle pourrait faire de belles études, en échange de quoi sa famille s'engageait à ne plus la reprendre ni chercher à la revoir. Alors, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. C'est pas une histoire, cette partie-là n'est pas sordide. C'était une famille nombreuse et il y avait l'opportunité de permettre à cette petite fille de quitter sa condition sociale. Et donc mon père a tenu parole et il a fait faire de grandes études à ma mère dans le seul but pour que le jour où il aurait une fille avec elle, qui s'appellerait Maude, qui naîtrait un 23 novembre 1957, pour que cet enfant n'aille jamais à l'école, parce que ma mère pouvait donc, en France, la loi permet, si un de vos parents est diplômé de l'enseignement supérieur, que vous n'alliez pas à l'école. Donc, nous vivions complètement repliés, nous faisions notre pain nous-mêmes. De temps en temps, des vêtements étaient commandés par correspondance, en moyenne 1 fois par an. Et pour manger, mon père faisait livrer chaque année un bœuf, 2 moutons, un cochon qui était tué sur place et que ma mère et moi découpions. Pourquoi tout ça? Mon père voulait faire de moi un surêtre. Il m'a élevée quasiment comme pour devenir une demi-déesse, parce que dans le projet de mon père et dans son monde mental, il y avait d'un côté l'esprit et de l'autre côté la matière. La matière, pour lui, c'était tout ce que nous, ici, nous allons appeler les émotions, c'est-à-dire la joie, la tristesse, le chagrin, l'enthousiasme, tout ce qu'on va appeler, nous aussi, la vie. Et l'esprit, il faut l'entendre dans son sens le plus étroit, le plus strict. Mais par rapport à ça, il fallait donc que j'aie un entraînement de l'esprit. C'est-à-dire que mon père n'estimait pas que, par exemple, les sévices corporels ou les entraînements difficiles comme nager dans l'eau glacée, tenir des clôtures électriques, c'était pour renforcer le mental. Cet homme n'était pas un sadique qui se levait le matin en se disant « comment je vais lui faire du mal », c'est « comment je vais la rendre plus fort ». S'il faut comprendre dans l'emprise, c'est comme pour les sectes, c'est comme on pense toujours que les sectes c'est des centaines de personnes. Les sectes, le principe d'une secte peut commencer à 2. D'ailleurs, dans ma famille, nous étions une secte de 3. Donc, pour le gourou, ce que moi j'appelle l'ogre, c'est ce que j'appelle l'ogre. Seul compte pour lui son monde mental. Et à partir de là, les autres ne sont que ou des instruments qu'il va utiliser, ou des obstacles qu'il faut éliminer. Et donc, à partir de là, tout est permis, c'est-à-dire que les choses corporelles violentes étaient considérées comme
l'entraînement de l'esprit. Et tout ça rentrait dans sa logique. Alors bien entendu, nous vivions isolés. Pourquoi? Parce que mon père ne souhaitait pas que l'extérieur, ce qu'il appelait la pollution du monde extérieur, vienne entraver son enseignement. Et donc pendant des années, je ne trouvais pas ça anormal, enfin, ni normal ni anormal, parce que je ne me posais même pas la question, parce que tout était codifié de 6h du matin à 23h30, chaque minute était codifiée. Et c'est ça aussi un mécanisme d'emprise. C'est une excellente façon de repérer quelqu'un qui est sous emprise. Cette personne, vous pouvez observer qu'elle n'a pas son temps à elle. Vous, moi, si on est pressé, c'est nous qui décidons. Quelqu'un qui est sous emprise est toujours, c'est quelqu'un d'autre qui tient son tic-tac. Ça, c'est un excellent moyen pour repérer quelqu'un qui est sous emprise. Donc, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de là, vous ne faites plus le lien, et vous ne faites pas le lien entre ce qui est normal, pas normal. Alors pour ma part, ayant connu ça depuis la toute petite enfance, ça aurait été encore plus compliqué de le repérer. Je vous entendais tout à l'heure parler des animaux et des livres. Et effectivement, j'ai eu ce qui m'a sauvé la vie, ça a été mes compagnons d'enfance. Les animaux, tout d'abord. Ce sont les animaux qui m'ont appris ce qu'était la complicité, ce qu'était la tendresse, ce qu'était la compassion, parce que je ne connaissais de la part des humains que des regards ou de soumission ou d'obliger à l'obéissance. Et les autres compagnons étaient les personnages de livres. Et pour vous répondre, mon père ne lisait certainement pas les livres comme moi, parce que... alors, mon père m'a fait lire Nietzsche à l'âge de 8 ans. Nietzsche était obligatoire. Mais heureusement, il y avait aussi dans la bibliothèque Dostoïevski. Et mon Dieu, que j'aimais le monde de Dostoïevski, parce que mon père, ça allait dans le sens de mon père où il me disait le monde dehors, c'est l'enfer. Dans le monde de Dostoïevski, effectivement, le monde est difficile, mais il est riche parce qu'il est plein d'émotions. Et ça a commencé à faire naître en moi ce que j'appelle la vie. Et il y a eu un autre livre très important pour moi, qui n'a rien à voir, ça va vous faire rire, mais c'est Le Comte de Monte Cristo, qui n'a donc rien au niveau de la même littérature. Mais quand, pour la première fois, je lis Edmond Dantès, qui explique ce qu'il ressent lorsqu'il est enfermé, je peux lire sur un livre exactement ce que moi, je ressens dans ma tête, qui me cogne la tête contre les murs. Et c'est la toute première fois de ma vie que je pense, peut-être, que contrairement à ce que me dit ma mère, je ne suis pas folle. Et c'est là où commence l'ouverture vers le monde.